A Bíblia é um livro extraordinário e hoje nós iremos compreender e aprender como estudá-la. No estudo de hoje vamos falar sobre um personagem que muito aparece na Bíblia, porém de difícil identificação. Seu nome, o Arcanjo Miguel. O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que perguntas o meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada." Gênesis 32, dos versos 27 a 30. A primeira informação que temos do texto é que este ser mudou o nome de Jacó para Israel. Quem fazia isto no Antigo Testamento? Deus. Segundo, Jacó diz que viu Deus face a face. Segunda informação que nós temos. "Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho, e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei." Êxodo 23, 20 a 23. O texto nos diz que Deus enviaria o seu anjo para estar com o povo. Este título, o anjo do Senhor, só cabe a Jesus no Antigo Testamento. Também nos é dito para que o povo não se rebele contra ele, pois ele não perdoará as suas transgressões. Ou seja, este anjo pode perdoar pecados. No Novo Testamento, Deus se revela de forma completa através de Jesus. Porém, no Antigo Testamento, Deus também já havia se revelado como o anjo do Senhor, como o Arcanjo Miguel. Este anjo leva o nome de Deus, ou seja, não é um anjo criado, é o próprio Criador. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. "Que impressionante!" pensou. "Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto." O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: "Moisés, Moisés." "Eis-me aqui", respondeu ele. Então disse Deus: "Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa." Disse ainda: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó." Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Êxodo 3, do 1 a 6. A primeira informação que temos do texto é a seguinte: que Moisés viu no meio da sarça o anjo do Senhor. Segunda informação é que do meio da sarça ardente, Deus falou com Moisés. Terceira informação, ele diz: "Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa." A quarta informação que nós temos, ele fala: "Eu sou o Deus de seu pai e o Deus dos seus antepassados." Ele usa a expressão "eu sou." Moisés perguntou: "Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi?" Disse Deus a Moisés: "Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou me enviou a vocês." Disse também Deus a Moisés: "Diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração." Êxodo 3, dos versos 13 a 15. O próprio anjo do Senhor se identifica a Moisés como o Eu Sou, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou." João 8, 58. No texto original, ficaria assim: antes que Abraão, genestai, ego, eimi. Antes que Abraão fosse criado, eu existo por mim mesmo. É o que Jesus estava querendo dizer. Porém, esta mesma palavra, eu sou, ego, eimi, eu existo por mim mesmo, foi dito pelo anjo do Senhor no Antigo Testamento para Moisés,
Ou seja, os dois seres são um só, é o mesmo Jesus. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Ele perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que está é santo. E Josué as tirou. Josué 5, dos 13 a 15. A primeira informação deste texto que temos é que o comandante do exército do Senhor aceitou a adoração de seu servo Josué. A segunda informação que temos é que ele responde com as mesmas palavras que foi dito para Moisés na sarça: Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Até agora, as informações que colhemos da Bíblia concernente a este ser nos diz o seguinte: que o anjo do Senhor, ele é o comandante das forças celestiais. Ele é o comandante angélico, que também recebe adoração e perdoa pecados. Um anjo comum criado jamais poderia ter essas funções. Portanto, só existe um ser que possui essas prerrogativas no céu, que é Jesus. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Eu sou, disse ele. Juízes 13, do 8 ao 11. Pelas palavras do anjo, sabemos que ele é Jesus, pois ele disse: Eu sou. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, a sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Juízes, capítulo 13, dos versos 17 a 23. Manoá oferece um cordeiro em sacrifício. O cordeiro simbolizava Jesus. E o anjo do Senhor sobe na chama do sacrifício. Ou seja, ele se identificava como o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio Jesus. Manoá pergunta para o anjo do Senhor qual o seu nome, e ele lhe responde: Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Em Isaías 9,6 nos é dito que um dos nomes de Jesus seria Maravilhoso Conselheiro. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Isaías 63:9. Mais uma vez vemos Cristo Jesus sendo representado como um anjo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Daniel 9:25. Entendemos aqui que Jesus, o ungido, também é chamado de príncipe. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:13. Notemos que no texto, Satanás é identificado como o príncipe do reino da Pérsia, enquanto Miguel
é chamado de um dos príncipes supremos, ou seja, celestial. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Daniel 12, 1. No contexto bíblico do Antigo Testamento, todo príncipe era um general. Então nós temos dois príncipes generais em batalhas, Satanás e o arcanjo Miguel. Textos que mostram Satanás como um príncipe do mundo. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, 31. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. João 14, 30. E dou juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João 16, 11. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. O texto que acabamos de ler, de 1 Tessalonicenses 4:16, nos diz que Jesus vem com voz de arcanjo, o arcanjo Miguel, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. 2 Tessalonicenses 1:7. Vejamos que neste texto, Jesus é tido como aquele que tem seus anjos poderosos, ou seja, ele é o líder dos anjos. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Apocalipse 19, 11 a 14. Vejamos aí mais uma vez que os exércitos dos céus, os anjos, seguem a Jesus. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, 7 a 9. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Apocalipse 1, 1. No texto de Apocalipse 1, 1, nos é dito que Deus deu a revelação a Jesus Cristo. Notemos uma hierarquia. Deus, depois Jesus Cristo, e diz que Jesus enviou o seu anjo para tornar conhecido a João. Nós temos então 4 pessoas. Deus, Jesus, o anjo que revela a mensagem apocalíptica e o servo João. O que nós notamos aí? Uma hierarquia onde abaixo de Jesus tem um anjo. Porém, este anjo nós sabemos que é Gabriel. Pois Gabriel quem apareceu para Daniel, Gabriel quem apareceu para Maria e Gabriel quem aparece para dar sentido às palavras do Apocalipse. Na hierarquia, abaixo de Jesus está Gabriel e não Miguel. Por quê? Porque Jesus é o próprio Miguel. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Judas 1, verso 9. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Romanos 5:14. Os textos de Judas 1:9 e Romanos 5:14 nos dizem que este ser, Arcanjo Miguel, tirou Moisés da sepultura, ou seja, ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Somente um ser poderia ter tal atribuição, Jesus Cristo, nosso Senhor. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Jó 37:22. Notemos que no texto diz que Deus está no norte.
Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, do 12 ao 14. Lúcifer queria colocar seu trono nas extremidades do norte, porque ali Deus estava, no norte. Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo, porque ele queria ser como Jesus, que é semelhante ao Altíssimo. Mas para isso, era necessário derrubar Jesus, tirar Jesus do trono e ocupar o seu lugar. Miguel significa quem é como Deus. Por que o nome de um arcanjo seria justamente este? Quem é como Deus? Porque havia no céu um grande problema. Lúcifer queria ser como Deus. O nome Miguel é uma pergunta ao desafiador propósito de Satanás de querer ser semelhante a Deus. E também revela quem é o seu oponente. Porém, o nome Miguel é uma pergunta. Quem é como Deus? Veremos a resposta. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Salmo 24, 3. Lembremos que Satanás queria estar neste lugar. Ele dizia que queria não só assentar o seu trono nas extremidades do norte, como assentar justamente no monte da congregação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos 24, do 7 ao 10. Em quais batalhas Miguel foi vencedor? Foi vencedor na expulsão de Satanás do céu. Miguel também foi vencedor na ressurreição de Moisés. Também foi vencedor nas batalhas de Josué. E também vencedor, agora vindo como Jesus. Miguel agora se apresenta como Jesus e vence a última das batalhas, que é na cruz do Calvário, ao salvar a humanidade. Daí, ele sobe ao céu juntamente com o séquito de anjos e é recebido no céu como vencedor das batalhas. Quem é este o Rei da Glória? O vencedor das batalhas. O texto também pergunta quem é este o Rei da Glória e é respondido o Senhor dos Exércitos, ou seja, o Senhor de toda a criação. Exércitos na Bíblia tem a ver com criação. Ele é o Criador. A pergunta que o nome Miguel traz, quem é semelhante a Deus, agora é respondida no Salmo. Quem é aquele que vai se assentar no monte da congregação? O batalhador e o vencedor das batalhas. O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. A pergunta fora respondida. Quem é Miguel? O próprio Jesus. Este é o Rei da Glória.